30 minutos para contar uma história que o Jesus me contou agora à tarde. Aleluia! E eu vou contar ela aqui até a hora que o Senhor me permitir. Não sei se vai ter 30 minutos ou 40 minutos, não sei. Então eu vou contar uma história para os irmãos aqui. Amém? E enquanto eu vou estar contando essa história, toda a atenção que a gente tem é pouco. Vamos estar ligados nessa história. Aleluia! Essa história tem muito a ver com a minha vida, com a vida de vocês, a vida de muitas pessoas que vão estar ouvindo, assistindo depois. Está sendo gravada a mensagem. Aleluia! Eu vou falar sobre a ovelha perdida e o filho pródigo. São duas parábolas contadas por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Embora as duas falem de pessoas perdidas, existe diferença muito importante entre umas e elas, né? Não vou estar contando história de ovelha aqui. Aleluia! Sabe por quê? Tem um vaqueiro aqui? Não tem não, né? Jogar cuidou de gado, de ovelha? Tem, né? Vou estar falando de pessoas. Jesus não estava contando história. Ele desceu do céu para chegar até aqui para estar contando história de ovelha. Ovelha aqui é gente, de pessoas. Aleluia! De pessoas. A ovelha perdida encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo de 4 a 7. E o filho pródigo está contada essa história no livro do Evangelho de Lucas, de 11 a 32. Então, uma história mais comprida, mais longa, a história do filho pródigo. Amém? Segundo, vamos falar sobre a ovelha perdida, que se perdeu e por não perceber. A palavra de Deus está em Lucas capítulo 15, versículo 4, que um homem entre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo umas delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-lo. Aleluia! Essa ovelha, irmão, representa. Vamos dividir nessa noite a igreja aqui em dois grupos de pessoas. Aleluia! A ovelha é aquele irmão que está iniciando uma caminhada, que ainda não conhece muita coisa ainda. Olha aí, muito está falando isso. Da Escritura de Deus. Aquela pessoa que ainda não é profundo no Evangelho. Ainda conhece pouco de Deus, conhece pouco do Evangelho, e ainda não entendeu que a igreja é um lugar mais maravilhoso que a gente deve e que a gente escolheu, que a gente gosta de estar. Tanto é que essa ovelha acabou se perdendo das outras. Era um grupo de 100 ovelhas. E essa ovelha era mais relaxada. Não estava ligado. Tu está entendendo? Não estava ligado. Aquela igreja não estava vigiando. É tipo um crente, não estava vigiando. Ele é fraco, se perde qualquer coisa. Cuidar que não está longe da igreja, sem saber que está longe da igreja. Aleluia! Estava no pasto e perdida no pasto. Aleluia! É quando nós estamos na igreja, muito crente na igreja, perdido. Pergunta alguma coisa do Evangelho, ele não entende, não sabe responder nada, porque não presta atenção de aprender a palavra de Deus. Aí não aprende. Aleluia! Glória a Deus! No capítulo 15, no versículo 5, diz assim: e achando, pois, sobre seu ombro, cheio de alegria, chegando na tua casa, convocou os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que estava perdida.
Agora começou a falar de nós aqui. A palavra começou a falar de nós. Qual são a nossa responsabilidade, obrigação de cuidar do povo de Deus. Ele tinha 100 ovelhas. Jesus contou na história. E uma, quando ele foi buscar de tarde, não estava lá. A ovelha estava no pasto, mas estava perdida, estava distante das outras. É semelhante crente. Lugar de crente no meio dos crentes. Lugar de crente é com a palavra de Deus, aprendendo sempre a palavra de Deus, aprendendo humildade, coração cheio de amor, paz e de oração. Mas esse pastor representa nós essa noite, que somos diáconos, somos presbíteros, somos evangelistas e somos pastores. Para cuidar de ovelha. Cuidar de pessoas que ainda não têm muita experiência, que precisa de vir para a igreja para aprender. Mas aquele homem tinha um cuidado, um carinho tão grande. Ele tinha uma responsabilidade tão grande pelo teu rebanho. Ele tinha carinho por esse rebanho. Podia ser a ovelha mais pequenininha, mais simples que tinha no rebanho. Mas ele dava uma validade muito grande assim para ela, tanto é que ele não veio embora enquanto não achou a ovelha estava perdida. Aleluia! E quando ele achou, irmão, colocou sobre os seus ombros. Isso simboliza carinho. Nós que somos servos de Deus, somos crentes, nós temos que ser carinhosos com o povo de Deus, as ovelhas que nós cuidamos, que nós ensinamos, que nós pregamos a palavra de Deus. Ovelha não se trata no empurrão, na pancada, não, com carinho. Ele não deixou mais a ovelha andar. A ovelha agora usou as pernas do pastor para que voltasse a casa de volta. Aleluia. Esse ensinamento da ovelha perdida, pois nos decide que não sabia voltar sozinha mais. Ela não conseguia voltar mais para a igreja. Será quantas pessoas, irmão, que já congregou com a gente, que já esteve com a gente, saíram da igreja, enfraqueceram, estão perdidos no pasto. Está sem encontrar uma pessoa como esta, que vai lá, acha essa pessoa, coloca nos ombros, assim no jeito simbólico, e traga para a igreja. Use de misericórdia com essa pessoa, com carinho com essa pessoa, porque essa pessoa não consegue voltar mais, não consegue vir sozinho. Aleluia! Precisa que uma pessoa traga essa pessoa. Assim simboliza o pastor, foi buscar ela, custa o que custar. Ele disse: eu só vou embora quando eu levar a minha ovelha que está faltando. Eu quero chegar lá, não com 99, eu quero chegar com 100 ovelhas. Isso que representa que aqueles que se afastam sem perceber. O cara vai por ali, escorrega ali, dá um escorreguinho ali, vai se acostumando com esse escorrego. É aquele velho toco, que todo dia que a equipada dá uma topada, arranca uma banda da unha, e arranca a unha toda, e o cara é descuidado, sempre continua passando pelo mesmo caminho, e quando cuida que não, está muito longe. Representa quem precisa de ser buscado. Aleluia, louvado seja Deus. A ovelha precisava de uma pessoa para ir buscar. Terceiro, o filho pródigo saiu por vontade própria. Agora simboliza nós aqui agora. É o outro grupo. Aquele grupo que já aprendeu a palavra, já sabe que o único caminho agora é Deus. O jardim do Éden está lá esperando nós, que é o céu. Aquele jardim que Deus fez o homem para morar lá. Eu creio, eu mesmo estou aqui chutando aqui essas ideias. Eu creio que Jesus deu uma reformada desse jardim,
cresceu mais, quem sabe, preparou. A Bíblia não fala que ele foi na frente preparar o lugar? Já foi na frente, há muitos anos preparar esse lugar. Esse jardim que foi feito para filho de Deus andar, para filho de Deus pisar lá. Aleluia. Imagina a tristeza de Deus quando viu, quando ele chegou, foi obrigado a falar: Adão, infelizmente você vai ter que sair do jardim do Éden. Você comeram o fruto proibido, vocês desobedeceram os meus ensinamentos, a minha palavra, agora vocês vão ter que ir para o mundo. E no mundo é complicado. A gente se encontra com tanta coisa no mundo, é difícil, porque no mundo a gente está misturado com as pessoas ruins. Às vezes poucas pessoas boas, mas mais pessoas ruins. O mundo ensina num modo diferente. Aleluia! No capítulo 15, no versículo 12, diz assim: Pai, da minha parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu a fazenda, e ele pegou a parte dele e foi embora. Só que esse homem, esse menino, ele foi criado na casa do pai, ele vivia na casa do pai, ele saiu por vontade própria, ignorância. Aquela pessoa que, vou sair da igreja, pronto. Ele conhece que o único caminho é a igreja, ele sabe que sair da igreja ele vai para o inferno, ele sabe que é certeza a morte, ele sabe que o pecado leva à morte espiritual, sabe de tudo isso, mas sai da igreja e vai embora. Só que ele não precisa para ninguém trazer, porque ele sabe o caminho. Aleluia. Ele sabe o caminho, ele volta sozinho. Na hora que ele dá um atestado errado, ele volta, porque ele sabe o caminho. Ele olha para um lado, olha para o outro e diz: mas só tem esse caminho, porque só tem esse caminho mesmo. Então o homem saiu, foi embora. Lucas 15, 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, e partiu para uma terra distante. Foi viver. É tipo eu já vi isso é bem comum, né? Uma mulher muito jovem casa, né? E quando tem já bastante filho, alguns anos, aconteceu com a minha ex-mulher, né? Que é mãe de 6 filhos meu. Depois diz: rapaz, eu não brinquei quando era pequeno, quando era jovem, agora eu vou brincar agora. Está errado. Não se pode brincar. Ele sabia que lá fora não dava certo, porque ele era acostumado na casa do pai. E ele ficou lá, enquanto pôde ficar lá, enquanto tinha dinheiro, não faltou amigos. Era amigo para todo lado, aquela amizade. Isso aqui é que é esse homem aí? Não, isso aqui é filho do fazendeiro, que chegou aqui na nossa região agora, cheio do dinheiro, cheio da grana. Então ele tinha amigo para todo lado. Mas depois que acabou o dinheiro, meus irmãos, aí veio a humilhação. Tudo isso é que Satanás quer, que os filhos de Deus abandonem a casa do pai, a igreja, e vai para o mundo viver a vida do mundo. Está errado. Aí o dinheiro acabou. A Bíblia diz que aquele homem passou a maior fome, a maior necessidade do estrangeiro, da terra estranha. E o serviço que deram para ele foi o cuidar de porcos. Judeu não se dava com porco, ele nem sequer comia a carne do porco. E lá ele não foi só cuidar do porco, ele foi comer a comida que os porcos comiam. Entenderam agora o mistério? Ele não foi só cuidar dos porcos, a Bíblia diz que ele comia da mesma comida que os porcos comiam. Olha que humilhação no Filho de Deus, um judeu. Isso é quando nós saímos da igreja. Aqui nós se alimentamos de maná que vem do céu, que é a palavra de Deus que vem do trono da graça. E no mundo não tem esse tipo de cuidado, de ensinamento, ensinar o caminho do céu, ensinar outros caminhos, mas menos caminho do céu, a verdade do céu. Porque a vida lá no mundo é outra vida.
Nós nos acostumamos mais com a outra vida do mundo, porque nós agora somos filhos de Deus, nós agora temos que trilhar no caminho de Deus, porque nós aprendemos que o caminho do céu é esse que nós estamos. Aleluia! Mas um dia ele acordou diferente. Ele conhecia a palavra. Vamos dizer que ele era um diácono, ele era um presbítero, ele era um pastor, vamos dizer assim. Ele conhecia tudo. Ele disse: está errado. Vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá não faltava comida, lá eu tinha comida todos os dias. Se meu pai receber, eu vou voltar de novo para a casa de Deus, para a casa do meu pai. Lá tantos trabalhadores do meu pai se alimentam tão bem, e eu aqui morrendo de fome. Irmão, aquele homem estava arrependido. Aquele homem deu um passo atrás, entendeu que ele tinha que voltar para a casa do pai. O que tem que acontecer, irmão, nas nossas vidas é arrependimento daquilo que nós fazíamos de mal. Dizer: fica para lá, tristeza. Fica para lá a vida do mundo. Você andou comigo até hoje, mas daqui para frente você não vai mais andar comigo. É tudo, irmão, que Deus quer ver essa decisão vindo de nós. Deus precisa ouvir isso de nós. Diz: olha, problema, você andou comigo até hoje. Ei, pecado, você andou comigo até hoje, mas daqui para frente você não vai andar mais comigo. Eu vou voltar para a casa do Pai. Aleluia. E foi assim a palavra de Deus. Evangelho de Lucas 15, 18 diz assim: e levantei-me e irei ter com o meu pai. Se decidiu, eu vou para a casa de pai. Vou voltar para a igreja. No capítulo 15, no versículo 20 diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, quando ele ainda estava de longe, viu seu pai, moveu de última compaixão, correu, abraçou e beijou. Aleluia! Meu amado, qualquer momento que nós voltar para a casa de Deus, o Senhor está de braços abertos para nos receber. Ele não vai fazer nenhuma pergunta para nós: onde você esteve, o que eu estava fazendo, por que então você demorou, por que não. O objetivo de Deus, irmão, é nos abençoar. Ele é diferente dos seres humanos, que faz uma coisa esperando outra coisa. Então Deus é nos abençoar. Ele recebe como filho. Aleluia. E foi logo gritando para os empregados: me traga aí, pega o boi melhor que tem na fazenda, mate ele e nós vamos se alegrar. Aleluia. Porque esse meu filho estava morto. Entendeu? Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Ele foi achado de novo, estava morto. Deus tinha ele como morto. Imagina a alegria daquele homem. Todo dia ele sentava ali no pátio da fazenda, naquele velho banco, e ficava olhando: meu filho saiu por ali, e um dia eu vou ver ele vindo por ali. Isso é o prazer do pai, isso é o prazer da mãe. Qual é a mãe? Quando o filho está longe, quando o filho passa muito tempo sem vir na tua casa, a tua maior vontade é de ver ele chegar na tua casa, para você poder abraçar, beijar e dar o melhor almoço e a melhor janta. Qual é o pai que não faz isso? Bem assim é Deus. Nós que somos maus, somos assim. Imagine Deus que é maravilhoso, que é bom. Imagine o cuidado de Deus. Quando ele vê essa igreja entrar nas moções celestes, ele vai abraçar você, abraçar de um a um, irmão. O nosso Pai eterno vai nos abraçar com a nossa volta. Aleluia. Imagina a tristeza de Deus vendo Adão saindo do jardim do Éden. Imagina agora a alegria de Deus vendo eles voltar de novo. São muitos que vão voltar, mas são muitos que vão ficar no meio do caminho, no meio da estrada, com ignorância própria. Não é natureza de Deus, é natureza humana. Pela sua própria natureza vai ficar pelo meio do caminho, pela sua ignorância de não aceitar a palavra de Deus. Aleluia! O filho saiu porque quis da casa do pai.
Então sabia onde estava o pai. Aleluia! Porque nós sabemos que todo mundo aqui sabe onde é a casa do pai, que é onde o céu. Todo mundo sabe. Precisou de, para voltar o quê? Se arrepender. Para voltar para a casa do pai, tem que se arrepender. O que é arrependimento? Dar um passo atrás daquilo que fez de errado. E dizer, você não anda mais comigo. Você não serve mais para ser meu amigo, pecado. Meu amigo agora é o Espírito Santo de Deus. O meu amigo agora é a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus. O meu amigo agora é a palavra de Deus. Aleluia. Você vê como é gostoso, irmão? Você vê como é gostoso na igreja a gente orar, buscar a presença de Deus. Aquilo traz uma paz. Os problemas, lá de ser problema, passa a ser solução, às vezes. Aleluia! Porque você volta a restaurar. Aleluia! Representa quem se afasta, porque era de percebido, igual a igreja, igual a ovelha, e outro que se afasta porque precisa de se arrepender. A ovelha não sabia voltar sozinha, porque ainda não era instruída. Mas o menino só precisava, o filho pródigo só precisava de arrependimento para voltar à casa de Deus. Porque a Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão do pecado. Sem arrependimento não é excluído nossos pecados. Aleluia. Quarto, princípio da diferença entre a ovelha e o filho pródigo. A ovelha perdida, a ovelha, o filho perdida e o filho pródigo não perdido. A ovelha se perdeu sem perceber. Ela começou a comer um capizinho ali, foi se sair, não estava perdido, não encontrou mais os outros parceiros. Aleluia! Aí se perdeu, não sabia mais voltar à casa de Deus. E o filho pródigo sabia, né? Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar salvar quem se havia perdido. Foi a missão de Deus. A conclusão, quero encerrar aqui. Quero encerrar aqui. Só com isso aqui eu vou encerrar. Aleluia. Tem gente perdida como a ovelha. Muita gente se perdeu, não consegue mais encontrar a casa de Deus. Se não tiver uma pessoa para ir buscar, para ir aconselhar, para ir orar por ela, ela não volta mais. Mas, Dorival, onde é que está essa pessoa? Está aqui na igreja. Quem é essa pessoa? Eu, você, todo aquele que já aprendeu a palavra de Deus. Essas ovelhas, são muitas ovelhas que estão perdidas, precisa de nós. Precisamos trazer ela de volta para a igreja. Mas Dorival não quer. Dê carinho para ela. Mostre para ela que você realmente mudou. Dê prova do céu para ela. Quais são as provas do céu? Amor, paz, alegria e santidade. Com toda certeza que você vai ser parecido com Deus. E uma pessoa não aguenta, irmão, ver um irmão e nem uma irmã parecida com Deus, cheia do Espírito Santo. Todo mundo te respeita. Aonde você passa, as pessoas começam a olhar e dizer: vai ali uma irmã abençoada. Vai ali um irmão abençoado. Quando você visita elas, ela se sente confortável, protegida. É capaz de sair passando na rua e: ei, irmãzinho, encosta aqui, vem fazer uma oração por mim. É capaz de fazer isso, porque você vai estar andando cheia do Espírito Santo. Aleluia. Tem gente perdida como o filho pródigo. Larga a casa do pai, sabendo que a palavra de Deus está aqui, sabendo que todo recurso de Deus está aqui, ensinamento de Deus está aqui, e vai buscar outros ensinamentos. Mas Deus quer salvar os dois. Aleluia. No capítulo 15, versículo 32, era justo se alegrar, fogamos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado.
O outro filho tinha ficado na casa, não tinha gastado nada, mas não tinha ainda experimentado o recurso do mundo, o amor do mundo, o prazer do mundo. Ele ficou dentro de casa, mesmo desviado, mas ficou dentro de casa. Porque se ele tivesse corretamente com Deus, ele tinha se alegrado juntamente com o teu pai quando viu o teu irmão chegar. Ele não quis nem encostar, ficou perguntando que alegria é aquela, que forró é aquele, que salfudo qualquer é aquele, que louvor é aquele, que palavra é aquela, que tudo fumaça é aquele. Isso, sabe o que é? O teu irmão que chegou e teu pai deu uma festa para nós todos se alegrar. Isso é a alegria do crente, isso é o prazer do crente, isso é o prazer da serva e do servo de Deus. Aleluia! Aí o velho disse: porque o teu irmão estava morto, meu filho, e reviveu. O teu irmão estava perdido e foi achado. É por isso que nós estamos alegres. É por isso que Bezerro morreu, por isso que Bezerro foi para o machado. Porque o teu irmão veio. Bem assim é Deus. Aleluia. Então ele diz: vamos se alegrar, meu filho, porque teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Vamos colocar de pé, por favor, para iniciar o trabalho. Aleluia. Irmão, uma alegria muito grande sentir nessa noite. Aleluia. Deus falou comigo nessa noite, e com certeza que falou com mais gente aqui nessa noite. Aleluia. Eu não sei o que é, não estou entendendo. Mas antes de terminar essa campanha, vai acontecer coisa aqui extraordinária. Aleluia. Tem pessoas que vai voltar aquele hábito de abraçar de novo, de entender de novo. Aleluia. Às vezes, irmão, precisamos voltar para a casa do Pai. Às vezes, irmão, precisamos de ser encontrado por uma pessoa cheia do Espírito Santo para que dê uma dose também para nós. Aleluia. Santo Deus maravilhoso, Pai. Adiante, meu Deus, da tua beleza, da tua santidade. Estamos aqui na tua casa ainda, Deus. Nessa campanha, nesse culto de oração. Nessa campanha de oração, nessa conversa que nós estamos tendo com o Senhor. Que nós nos sentimos, Pai, necessitados, precisados de tudo isso, dessa dose do teu Espírito. Pai, está aqui a tua igreja reunida nessa noite. A tua igreja está de pé. O Senhor, como um bom Deus, um Deus maravilhoso, que tudo pode, que tudo o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Resolva, meu Deus, aquele problema daquele irmão, daquela irmã. Recebe agora, meu Deus, aquele pedido de oração, aquela conversa de madrugada. Aleluia! O Senhor possa entregar agora essa pessoa, meu Deus. Assim como o Senhor fizesse para aquele filho que tinha saído, estava longe, passou alguns tempos longe do Senhor, mas que o Senhor recebeu com alegria e com prazer. Receba nessa noite as nossas orações. Receba nessa noite os teus filhos, tuas filhas, Pai. Abençoe esse ministério, Jesus, para todos. Precisamos, meu Deus, da tua presença todos os dias, toda a nossa vida, Pai. Dá unção para aqueles que pregam a tua palavra. Dá unção e louvor para aqueles que te louvam. Dá prazer, Pai, aquele que tem prazer de vir para a igreja, orar, conversar com o Senhor, pedir o Senhor, Pai. Enche da tua glória, meu Deus, irmãos e irmãs. Agora, Pai, porque esse irmão precisa de receber um abraço espiritual do Senhor nessa noite, Pai. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Deus, Pai,
a unção do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, irmão. Não só hoje, mas que seja para sempre. Todos digam amém. Vão em paz. Que o Senhor nos acompanhe a todos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ele não fez.